Pai, eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor para conosco. Gera em nós, Senhor, maturidade, essa maturidade em sermos pais espirituais, em entrarmos dentro desse espírito de paternidade em nome de Jesus, fazendo, meu Pai, com que possamos atuar de uma forma precisa na tua palavra, fazendo com que essas pessoas realmente que nós pastoreamos seja, meu Deus, ensinado a crescer em níveis extraordinários diante do Senhor. Em nome de Amém, Jesus. Jesus. Amém. Muito Pai. Durante esse tempo, nós temos trabalhado, como falamos, essa questão de um modelo chamado igreja orgânica. E essa igreja orgânica, apesar de nós falarmos de um modelo, ela não se torna... ela não se torna uma questão processual. Ela se torna um modelo e uma prática de vida. A gente sempre tem citado a questão de Atos 2, porque a gente não quer copiar o que eles estavam fazendo, mas nós queremos a essência do que eles estavam vivendo. Eu gosto de uma palavra de um dos... Eu não sei se foi Lutero, algum desses homens reformadores, que eu lembro que cita, né, na história, que um dia ele chega e um papa chega assim e fala assim: olha, você está vendo? A gente não precisa mais dizer que nem Pedro, eu não tenho prata e nem ouro, porque nós estamos abastecidos, nós estamos prósperos como igreja. Aí ele olhou para o Papa e diz assim: mas também a gente não pode mais dizer levanta e anda, né? Porque a gente não tem mais poder. Então, assim, uma igreja, a igreja do Senhor, ela precisa operar no nível de glória, o nível de poder, o nível de essência, o nível de sinais. O nível de sinais precisa ser operado, mas o nível de sinais, ela é operado dentro da maturidade. Então, entenda que a maturidade cristã, ou a maturidade em Cristo, me faz ter governo, e o governo traz o céu para a terra. Então, toda manifestação, que eu falo de igreja orgânica, quando nós começamos desde o começo aqui, a visão que eu tenho da igreja é alguns pontos. Um é o ganhar alma, né? Ou seja, esse evangelismo de falar do arrependimento. 2, a formação de discípulos. E 3, a manifestação do reino. Isso foi o que eu entendi da palavra de Jesus, quando ele diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso, para mim, é o ganhar alma, ou o evangelizar, ou o levar as boas novas. Mas depois ele diz assim: ensinando as pessoas a guardarem tudo que eu tenho dado a vocês. Isso, então, é a formação de discípulos. E depois ele diz assim: e estes sinais acompanharão os que creem. Então, isso é a manifestação do reino. Dentro desses 3 pontos, daqui eu já falei com vocês, dentro desses 3 pontos, então nós vamos ver o ganhar alma, né? A minha letra tá linda. A formação de discípulo e a manifestação do reino. Então, dentro desses 3 pontos, eu sempre vou ver que a formação de discípulo, ela sempre vai ser o ponto culminante da nossa fé. Por quê? Porque se eu tenho discípulos formados, eu vou manifestar o reino. E se eu manifestar o reino, almas vão ser salvas. E aí eu vou ter gente para discipular. Então, a gente hoje está mais preocupado... Tem o microfone ligado? Só um pouquinho, perdão. O meu som estava desligado aqui, eu não estava ouvindo. Só bloquear aqui. A gente hoje está mais preocupado com o primeiro passo. Ou seja, hoje a nossa preocupação está mais aqui em ganhar a alma, e a gente está fazendo um esforço tremendo no ganhar a alma,
mas nós não estamos mais discipulando as pessoas conforme o discipulado do céu e não estamos mais manifestando o reino. Então, o que está acontecendo aqui? Nós estamos tendo um ajuntamento de pessoas que estão tendo a visão da igreja e estão simplesmente vazios de reino. E aí a gente tem aquele monte de criança junto. E aqui está o problema, querido. A gente tem aquele ajuntamento de criança, ajuntamento de infantil, ajuntamento de povo imaturo, que são os consumistas do reino. Hoje eu quero trazer um pouco da palavra desse mês, que para mim a palavra desse mês ela é muito crônica, ela é divina. Né? Esse mês para mim ela é muito decisivo, incisivo. Então quando a gente começa a colocar a questão aí da perspectiva de uma igreja orgânica, a igreja orgânica não é um modelo de crescimento. Eu não vejo a igreja orgânica como um modelo de crescimento explosivo da igreja. A gente está mais querendo projetar uma estrutura do que trabalhar para o reino. Então, veja, a primeira coisa que nós trabalhamos com vocês é motivação. Querido, o que motiva você a ser um pastor? Porque você não deu certo em nada? Tem aquele negócio, né? Ah, rapaz, ele tentou estudar, não deu certo, ele tentou trabalhar, não deu certo, então você pastor. Quem nunca ouviu isso, né? Tentei fazer de tudo, não deu certo, então Jesus quer que eu fique só para a igreja. Eu não concordo com isso. Se você não deu certo em nada, aí que você não vai dar certo para ser pastor. Porque, tipo assim, você já está dentro de uma carga de destruição. Então, não queira pastorear pessoas. Eu vejo uma outra coisa, né? As pessoas, por exemplo, falando de relacionamento, casar. Eu preciso casar porque eu estou tão carente. Não casa. Pelo amor de Deus, não casa. Porque se você está casando por carência, você vai estar querendo receber e não dá. Se você está pastoreando porque não deu certo, é porque você está com a ânsia de dar certo em alguma coisa. Então você vai usar a igreja para simplesmente descarregar a tua ânsia de ser alguém. E aí, meu irmão, você vai fazer não filhos espirituais, mas escravos denominacionais. Então vai ter um monte de escravo trabalhando para Faraó. Esse é o problema de ser pastor. Então, qual é a tua motivação? Porque você sabe a tua identidade, como diz, você foi um escolhido. Então tem aquele negócio, eu fui escolhido. Bom, dentro de mim está essa característica do chamado. Então não é que eu não dou certo, não, realmente eu dou certo em tudo que eu fizer, eu dou certo, porque eu estou com Deus. Mas eu sei que a minha função é pastorear. Eu lembro quando eu cheguei em Comodoro, e por essa pegada de liderança, eu comecei a trabalhar numa instituição e foi aí o gerente falou, cara, eu vou te treinar para você ser gerente, né, para você assumir uma loja. Aí eu perguntei para ele, mas espera aí, para assumir uma loja eu vou precisar mudar de Comodoro? Então você tem que mudar, você vai precisar mudar, você vai precisar você você vai precisar mudar, você vai precisar ir para onde for, né? Onde te levarem, você vai precisar ir. Aí eu falei, não, então não quero não. Então deixa eu ficar aqui como vendedor, porque deixa eu dizer uma coisa para ti. Eu sou pastor. Eu fui chamado para ser pastor. E ainda o nosso ministério não tem a condição de me sustentar. Eu preciso trabalhar, mas eu não fui chamado para ser gerente de loja. Eu não fui chamado para ser isso. Eu fui chamado para ser pastor. Essa é a minha identidade. Então, eu não sou pastor porque eu não dei certo em alguma coisa. Não, eu sou pastor porque essa é a minha identidade. Isso daqui não tem o que eu fazer. Eu posso ser bem sucedido em tudo que eu fizer. Porém, eu não vou ser completo. Aqui que está a questão. Não é que eu não vou dar certo. Tudo que eu fizer, querido, eu vou ser bem sucedido. Porque a bênção do Senhor está comigo. Porque eu estou em Cristo. Eu tenho essa liberação de bênção. E aí, irmãos, não sei por que eu estou entrando nisso, mas eu quero que você entenda que se você é um pastor, você precisa estar liberado. Então, se você já vem debaixo de uma sentença de destruição, que você não está dando certo em nada,
Você está dentro de uma carga de destruição, você está dentro de um ambiente. E toda vez que você ajuntar um filho, você vai juntar para dentro da tua atmosfera de destruição, querido. Aí lascou tudo. Você entendeu? Então, assim, eu preciso estar liberado dentro de um nível de unção, de prosperidade, porque eu vou trazer isso para as pessoas. Então, quando a minha motivação de ser pastor é porque eu não dei certo, você vai dar errado e você vai fazer que a vida de muita gente dê errado, porque eles vão entrar dentro da tua atmosfera. Agora eu volto de novo. Vamos lá. José, ele foi líder, ele foi um governante. Mas veja que tudo, onde ele entrava, ele governava. Ele chegou na casa de Potifar como escravo, ele governou. Ele chegou na prisão como um injustiçado, ele governou. Ele estava dentro da casa dele, ele governava. Ou seja, o nível de governo. Então, para ele chegar a ser agora uma pessoa de governo, como que eu posso falar? Um governo social, um governo terreno, ele já estava dentro de um governo espiritual. E é tão interessante que todas as pessoas falavam isso. Potifar falou isso, o cara da cadeia falou isso, e o próprio faraó falou isso. Cara, Deus está contigo. Onde nós vamos encontrar uma pessoa que está cheia do Espírito de Deus? Não tem, não tem. O Espírito do Senhor está contigo. A gente vê, é claro, a bênção do Senhor sobre você. Não tem como colocar outra pessoa. E aí as pessoas deixavam tudo na mão dele. Então, quando nós falamos que somos pastores, ou a nossa motivação para o pastorado, tem que ser eu tenho, e tudo que eu fizer, eu tenho a bênção, em tudo que eu fizer vai dar certo. Se eu for um gerente de banco, eu vou dar certo. Se eu for um gerente de loja, eu vou dar certo. Se eu for empresário, eu vou dar certo. Se eu for um comerciante, eu vou dar certo. Se eu for um vendedor, eu vou dar certo. Se eu for qualquer coisa, vou dar certo e eu vou ser bom naquilo que eu faço. Eu vou ser bom. Mas, porém, eu não vou me dedicar a isso porque eu sei que o Senhor me chamou para uma obra. Então, eu posso dar certo em qualquer área, porém, eu não serei completo. Eu não serei feliz, eu não serei pleno. Por isso eu não vou me dedicar a isso. Então é isso que eu quero que vocês entendam como motivação pastoral. Cara, eu dou certo em tudo. Se eu hoje falar assim, eu vou fazer qualquer coisa, querido, eu creio que eu vou dar certo. Porque a Bíblia diz assim, aqueles que temem o meu nome, Salmo 1, aqueles que obedecem os meus mandamentos e têm prazer, esses serão como árvores plantadas junto a um ribeiro, e tudo que fizer vai dar certo. Então, se eu for plantar, meu irmão, batata no asfalto, vai nascer e eu vou colher. Não tem problema. Por quê? Porque tudo que eu fizer está debaixo de uma bênção de liberação. Você, como pastor, querido, você precisa entender isso. Por que que muitas vezes o ministério não vai? Porque você, motivação errada. Então, aí você está com o conceito, o que é não ir? O que é não crescer? O que é não dar certo? É aquilo que a gente fala, é o padrão que nós criamos. Então a gente cria padrões. Padrão de sucesso, padrão de beleza, padrão de família. A gente cria padrões. E dentro desses padrões, então a gente vê se nós estamos fracassando ou sendo bem-sucedido. E o próprio Senhor Jesus diz assim, não é assim não. Lá no reino do mundo é uma coisa, quem quer ser o maior domina sobre todos. Aqui no meu reino o padrão é diferente. O padrão do reino é diferente. O padrão do reino aqui é, se você quer ser grande, seja o que sirva. Então, o que nós precisamos entender são quais são os parâmetros de padrão que orienta a minha mentalidade de sucesso ou fracasso. Entendeu aqui? Eu estou voltando um pouquinho aqui em Leviatã para a gente entrar em Beelzebul e sair um pouquinho disso para partir para uma próxima etapa. Então, assim, quais são os padrões que te orientam? Qual é a tua estaca zero? A gente, comercialmente, né, uma linha comercial fala assim, qual é o teu ponto de equilíbrio? Toda empresa ele tem um ponto de equilíbrio, ou seja, eu preciso vender tanto. Quer dizer, eu preciso vender 30 mil para ter o ponto de equilíbrio. Com 30 mil eu não tenho lucro, eu só pago minhas despesas. Então, 30 mil eu pago despesa. Então, se eu vender mais de 30 mil, então eu começo a ter lucro.
Ou seja, esse é o ponto de equilíbrio. Qual tem sido o teu ponto de equilíbrio da vida? O que você considera só viver, o que você considera crescer e o que você considera retroceder? Qual é o ponto de equilíbrio? Entendeu? Então, qual seria esse ponto de equilíbrio que, 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 te, que te faz assim, não, irmão, isso daqui realmente a minha vida tá estagnada. Eu só estou fazendo. Não, a minha vida está crescendo. Não, a minha vida está retrocedendo. Então, quando você determinar esse ponto de equilíbrio teu, aí começa a gerenciar os teus padrões de sucesso ou de fracasso. Então, por isso o Senhor diz, exemplo, quando o Senhor diz assim, cara, vocês estão preocupados com o que comer, com o que vestir, com o que beber. E, olha que interessante que ele diz, só os pagãos faz isso. Só os pagãos ficam preocupados com essas coisas. Só os incrédulos. Por quê? Porque os do reino, eles vão entender que o rei do reino vai sustentar os seus súditos. É simples. Agora, os pagãos não. Os pagãos não estão debaixo desse reino. Os incrédulos estão debaixo. Aí eles vivem preocupados, eles vivem ansiosos, eles vivem sempre preocupados com as coisas. Então, assim, padrão. Determina o teu padrão de motivação, de sucesso. Vamos lá. Padrão de sucesso é eu ter uma igreja com tantas pessoas. Mas por que esse é o teu padrão de sucesso? Não, porque a igreja do fulano de tal tem 1000 pessoas. A igreja do ciclano de tal tem não sei quanto. Irmão, então teu padrão é o irmão. Né? Então, o teu padrão aqui é a igreja do irmão. O teu padrão é você ser mais do que o irmão. Então, resposta errada. Então, as tuas motivações vão levar. Então, Beelzebul, agora, dentro disso, a obra de Beelzebul é trazer a infantilização. Sabe que eu estava conversando esses dias e me despertou algo. E por que eu estou dizendo essa questão do sucesso? Porque agora a gente esquece que a gente não é mais irmão mais velho. E aqui está todo o problema de um pastor. Quando o pastor ele se coloca dentro de uma visão de irmão mais velho. Querido, o irmão mais velho, ele não transfere nada. Irmão mais velho, ele não transfere nada para os outros irmãos. Eu não posso pastorear com o espírito do irmão mais velho. Eu tenho que pastorear com o espírito do pai ou de paternidade. Então nós estamos vendo um monte de casas ministeriais aonde o líder não tem o espírito de paternidade, mas tem o espírito do irmão mais velho. E aí, por isso que nós estamos gerando uma igreja de órfão. E você vai entender por quê. Porque o pai é quem circuncida o filho e não o irmão mais velho. Por isso nós vemos um monte de gente ligado à obra de Beelzebul ou infantilizada. Porque eles não estão tendo a liberação para crescer. Eles não têm ninguém que lança eles. Eles não têm ninguém que projeta o ministério dessas pessoas. Eles não têm um ativador, porque um ativador não é o irmão mais velho. Só um pai pode ativar o filho. Então a obra de Beelzebul é criar uma atmosfera aonde existe só irmãos, não uma figura de ativação. Então, querido, em nome de Jesus, você como um pastor, você precisa assumir o espírito de pai, não o espírito do irmão mais velho. Você precisa estar revestido com o espírito de paternidade, porque um pai, ele projeta um filho. Olha que é interessante isso. Eu gosto de um texto de Salmos. Vamos ver se é esse daqui. Olha que ele começa dizendo. Olha que bacana. Se o Senhor não edificar a casa, Salmo 127, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste ao seu amado, ele dá enquanto dorme.
Veja, querido, que parece que ele está falando de uma coisa e aí ele muda o assunto, que aí depois ele fala assim, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então parece que ele muda de assunto. De repente ele muda de assunto. Não, porque ali em cima, esses 2 primeiros versículos, ele está dizendo sobre Deus como meu Pai. Se eu não estou confiando na ativação, proteção e bênção dele, é inútil você viver. Tudo que você fizer não vai dar certo. E aí depois ele fala da paternidade mesmo. Ele diz assim, olha, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. E aí ele entra, como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quanto pleitear com os inimigos à porta. Deixa eu ver na tradução a mensagem, como que ele diz esse Salmo 127. Se o Eterno não construir a casa, a obra do construtor não passará de frágeis cabanas. Se o Eterno não guardar a cidade, o vigia noturno não servirá para nada. Inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar como um alucinado. Você não sabe que ele gosta de dar descanso a quem ama? Não se vê que os filhos são os melhores presentes do Eterno, que o fruto do ventre é o seu generoso legado? Como flecha de um guerreiro são os filhos de uma juventude cheia de vigor. Vocês, pais, são abençoados demais quando têm muitos filhos. Seus inimigos não terão chance contra vocês. Serão varridos imediatamente da sua porta. Isso é interessante. Quando olhamos, então, a figura ou a obra de Beelzebu, ele está sempre em gerar um ambiente de orfandade. Ele escreve isso na tábua do teu coração, você como um pastor. O ambiente, como eu não vou deixar que Beelzebu reine em um lugar? Quando eu tenho uma geração de filhos ou de irmãos ou de pessoas órfãs. Como assim? Olhando para a Bíblia, você vai ver, a gente vai ver uma das obras de Beelzebu, ou uma das dimensões de Beelzebu, para mim, a dimensão mais pontual de Beelzebu, ou uma dimensão mais concreta que a gente vê, é lá em Apocalipse. Apocalipse 3. A última igreja, chamada Igreja de Laodiceia. A Igreja de Laodiceia. Olha que interessante, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele, e ele comigo. Espera aí, irmãos. Se Jesus estava batendo na porta, aonde ele estava? A gente usa muito isso daqui para falar com ímpio. Mas aqui Jesus está falando com a igreja. Ele não está falando com o ímpio. Eu estou à porta da igreja e estou batendo. Mas aqui a gente já vê, olha lá, ó, olha que interessante. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Você pois zeloso e arrepende. Espera aí, quem repreende e quem disciplina? É um irmão ou um pai? Esse é o texto, meu irmão, que o próprio Deus diz isso. Deus, o Pai, repreende os filhos que amam. Então a gente está vendo aqui que ele está dizendo, entrando como um pai, dizendo, eu vou repreender e disciplinar aos meus filhos amados. Então ele está se colocando como um pai. Por que Jesus se coloca como um pai na igreja de Laodiceia? Porque essa é uma igreja aonde Beelzebu foi entronizado e Cristo foi tirado da igreja. Mas por quê? Porque era a igreja de Laodiceia. Você sabe o que significa Laodiceia? A palavra Laodiceia, ela vem dessa palavra aqui, ó, justiça dos povos. É a palavra que ela é composta de laos, que é grupo de pessoas, nações, aqueles que são da mesma origem e língua, ou seja, povos, e o outro é dikes, laudikes, né, que vem de Laodiceia, né? Laudique, que significa costume, uso, retidão, justiça, processo judicial, audiência judicial.
decisão judicial. Sabe o que é isso daqui, querido? Ele está dizendo que a igreja de Laodiceia é a igreja de Laodique, é a igreja de Laodicaios, é a igreja dos povos, é a igreja onde ele anda na democracia. Preste atenção, querido, a maior sentença, e por isso que eu até falo, eu gosto, né, quando eu vou ensinar sobre essa questão, esses assuntos, eu não gosto muito de falar com membros, porque eu preciso falar isso aqui com os pastores, porque toda a estrutura de Leviatã, Beuzebu, Jezabel e Mamon, eles não estão associados com, preste atenção, com as pessoas. Eles estão associados com a instituição. Eles reinam através dos paradigmas da instituição. Entendeu aqui? Eles estão associados com o organismo instituição. Então, como a gente vai pegar aqui? Pegando aqui para vocês, o estatuto da tua igreja. Geralmente vai estar falando o quê? Da Assembleia Geral. Ou seja, preste atenção aqui, queridos. Eu demorei 3 anos. 3 anos para conseguir vencer na justiça isso. 3 anos. Quando eu comecei a entender isso daqui, eu disse, espera aí, a minha igreja não é uma igreja democrática. A minha igreja ela não pode ser uma igreja democrática. Porque eu não sou democrático, querido. Eu sou do reino. E o reino fala de um rei. E o rei não é democrático. O rei é rei. É monarquia. Entenda, querido, nós não somos socialistas. Nós não somos democráticos. Nós somos da monarquia. Monarquia é o rei fala e os súditos obedecem. Ponto. Ai, mas apóstolo, isso é muita dominação. Não, querido. Isso é governo. Governo é isso. Governo tem um pai. Ninguém chega dentro de casa e diz assim, o pai chega, filhos, vamos votar aqui hoje o que nós vamos fazer o mês que vem. Vamos para a votação. O que vocês acham? Nós permanecemos aqui na cidade, maioria de voto aí. Quem é filho sabe, o pai só fala assim, estamos mudando porque eu mudei de trabalho. Assim, meus amigos, o problema é seu, vamos. Ou seja, por quê? Porque tem alguém que tem autoridade, alguém que é a cabeça. O grande problema aqui, por causa dessa ideia democrática que criamos, nós fazemos isso até com o próprio Cristo. Jesus diz, vai para lá. Não, Senhor, não concordo. Eu acho que não é assim, não. Por quê? Porque nós temos a visão democrática, onde nós vamos discutir uma ideia. Eu não estou dizendo que você, como pastor, querido, tem que ser duro, que você não vai ouvir ninguém. Não. Eu estou dizendo que nós temos que ser sábios, e a multidão de conselhos é sabedoria. Mas o que eu estou dizendo aqui é que você, como líder, é um cabeça. Deus vai falar com você. Por isso ele diz assim, ao anjo da igreja fulano de tal. Ele não falou com a igreja fulano de tal. Com o anjo da igreja. Ele traz para a visão o anjo pode ser aqui um anjo mesmo, pode ser também um líder. Então eu creio que Deus fala com o anjo da igreja, ele manifesta com o líder da igreja, o líder da igreja manifesta com o povo. Então a igreja que expulsou Jesus era a igreja associação. E repare, querido, quando você abre uma igreja, você é obrigado a colocar ela como uma associação. Você precisa ser uma associação. É tremendo isso. E quando eu comecei a entender, mesmo que eu não haja, juridicamente eu estou dizendo. Por quê? Porque como associação, olha que interessante, como associação, todo ano você precisa chegar em uma assembleia geral e dizer assim, estou colocando o meu cargo à disposição e agora vamos votar para quem vai ser o presidente, ou seja, o que preside, o que governa essa igreja. Todos concordam que eu posso continuar? Sim! Beleza. Mais um ano, então, eu sou líder. Uhul! Mas o ano que vem eu posso dizer, todos concordam? Eles falam, não! Lascou, meu irmão. Já era. Ou seja, pula. Entra outro agora pai para essa igreja. Deixa eu dizer um negócio aqui para tu, meu irmão.
casa, o pai diz assim, junta os filhos agora adultos, imagine filho de 20 anos, filho de 25 anos, filho de 30 anos dentro da casa, aí ele reúne e fala assim, agora vamos para a votação aqui, quem vai ser o pai da casa? Quem concorda que eu continuo sendo o pai da casa? Não existe isso. O pai sempre será pai. Por que eu estou dizendo isso? Porque a obra de Beelzebul é exatamente isso. Fazer com que não tenha um pai, tenha um gerente, tenha um administrador, tenha alguém que vai presidir por um tempo até o momento onde eu concorde ou não concorde. Porque o ponto que eu não começar mais a concordar com você, nós vamos trocar de pastor. Nós vamos trocar. Então, o pastor, ele não é mais pai. Dentro de uma igreja orgânica, nós não temos um pastor, nós temos um pai. Nós não temos um líder, nós temos um pai. Nós não temos um gerente, nós temos um pai. Nós não temos um apóstolo, nós temos um pai. Ou seja, dentro de uma igreja orgânica, é uma família, e uma família é composta de pai, mãe e filhos. Não é composto de gerente, administrador, não, querido, é pai, mãe, filhos. Essa é a estrutura de uma igreja. A igreja é pequenas casas juntos. Isso é uma igreja. Por isso que eu falo, eu demorei 3 anos, querido, e eu fui para lá e para cá. Agora, graças a Deus, esse ano que eu consegui. Porque, vou só mostrar um negócio para vocês aqui. Eu não estou dizendo aqui, querido, que você tem que replicar o que eu fiz. Eu estou dizendo que esse é o meu conceito. Preste atenção nisso, queridos. Esse é o meu conceito. Eu não estou dizendo que isso daqui é aquele negócio que tem que ser assim, que se não for assim. Não é isso. Pelo amor de Deus. Já foi o tempo que eu falava que eu tinha a palavra final. Eu não tenho a palavra final. Mas o que eu estou dizendo aqui é que eu preciso entender, essa é a minha ideia de uma igreja orgânica. A primeira coisa que eu coloquei quando nós fomos criar, coloquei aqui, ó, conforme artigo, que eu preciso ter um estatuto, porque se eu tenho um prédio, eu preciso ter um estatuto, eu preciso ser jurídico. E eu coloco assim, conforme artigo 44, do inciso 4 do parágrafo 1º do Código, Código Civil, o artigo 9º, da 9ª edição, que diz, são livre a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes o conhecimento, o registro dos atos constituídos e necessário ao seu funcionamento, incluindo pela lei, parará, parará, parará. Ou seja, esse artigo aqui, ele me garante que eu não vou ser uma associação, eu vou ser uma organização religiosa. Ponto. Dentro da organização religiosa eu faço o que eu quiser. Ponto. E aí eu coloquei, né, o Ministério Apostólico Brado dos Leões passa a funcionar não como uma associação. Sendo assim, não adotará o uso de assembleia para fim de discutir suas decisões, mas terá nas pessoas do apóstolo fundador, que sou eu, e da Luciana, minha esposa, as tomadas de decisões do Ministério Apostólico das Leões, que assumirão todas as responsabilidades. Ponto. Meu irmão, eu não tenho assembleia. Eu não tenho o direito dos povos dentro do meu ministério. Você concorda com a visão? Querido, bem-vindo, você é filho. Você não concorda? Eu te abençoo. Vai para um lugar que você se encaixa. Porque aqui eu vou te ensinar a ser maduro. Sim. Eu vou te ensinar a ser filhos que reinam. Sim. Eu vou te ensinar a ter uma voz de governo. Sim. Mas aqui no ministério, você vai ser um rei, você vai ser um governante, você vai ser um sacerdote, você vai ter uma família. Porém, aqui tem uma direção, querido. Aqui tem um pai. Ponto. Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar de novo a olharmos para essa situação e estrutura. Porque mesmo que você faça de um jeito, mas se você tem uma legalização jurídica dizendo não, você todo ano tem que ter uma reunião de irmãos, isso já legaliza que na tua igreja você tem uma estrutura onde não tem um pai que governa.
de irmãos que deliberam situações. E aí volto a dizer, sabe qual que é o problema hoje da igreja? Que ela é uma associação. Ele é um ajuntamento de pessoas, leodicaios, que decidem o que fazer. Quem tem ministério próprio é uma coisa, mas quem pastoreia ministérios congregacionais, denominacionais, sabe que é isso. Entra pastor e sai pastor, entra pastor e sai pastor, querido. Então, o pastor ele passa a ser um profissional do púlpito e não um pai espiritual. Eu já ouvi, eu vivo cheio de pastores ao meu lado, e quantas vezes eu olho, hoje eu não falo nada, né, só quando me perguntam, mas eu olho e falo, cara, que terrível deve ser isso. Onde pastores falam, cara, tô chateado, porque o conselho me deu uma prensa, porque eu comecei a pregar uns negócios, e aí ele falou, cara, você vai ter que mudar a tua mensagem, né, você vai ter que rever aí o que você está pregando, senão você vai perder teu salário, senão a gente vai trocar de pastor. Aí o pastor recua e diz, porque, sabe, né, apóstolo? Porque aqui é meu ganha-pão. Eu falo, vixe, esse não entendeu a tua identidade. Ele ainda está como pastor sendo um profissional. Ele é um profissional do púlpito. Ele usa, a igreja ainda é a sua profissão e não seu chamado. Então, queridos, você como pastor, entenda, você é um pai. Você tem que liberar o espírito de pai. Você tem que liberar esse espírito, porque é só um pai que circuncida filho. Só um pai que passa a faca, meu irmão. É só um pai que estabelece. Sem a figura de um pai, nós vamos ter filhos de Belial dentro da igreja. Filhos imprestáveis. Sabe, é um pai que gera filhos de Belial. Observa a figura de Eli. Eli era sumo sacerdote. Ele gerou sacerdotes filhos de Belial, porque ele não trazia uma linha, ele não trazia uma faca, ele não trazia a faca ou a pedra da circuncisão. Hoje, no grupo Kehillah Shalom, eu vou trazer um pouco sobre essa questão, eu vou explanar um pouco sobre essa questão de Belial e a questão de Simeão, para você entender um pouco mais sobre isso, mas a obra do orgânico, volto a dizer, é a maturidade de entender o micro do macro para o macro. Como nós costumamos dizer, se eu não fui aluno, eu nunca vou ser um professor. Se eu não sou obediente, eu nunca vou ter voz de governo. Então, primeiro eu tenho que estar baixo para depois ir para cima. Primeiro eu tenho que aprender para depois passar conhecimento. Essa é uma dinâmica natural. Primeiro eu tenho que ser filho para depois ser pai. Então, se eu, como aqui, falando agora para os homens aqui, se nós não somos sacerdotes dentro da nossa casa, nós nunca seremos bons pastores. Por isso o apóstolo Paulo diz isso. Quem que serão os bispos? Quem que serão os presbíteros? Quem que serão os pastores? Quem que serão os diáconos? Aqueles que governam bem a sua casa. Por quê? Porque esse é o orgânico. Como que eu vou dizer que eu vou liderar um monte de família se dentro da minha casa eu não escuto Deus? Se dentro da minha casa eu não tenho voz de governo? Se dentro da minha casa eu não estabeleço o sacerdócio, como eu vou ser o sacerdote? Eu não vou ser sacerdote, eu vou ser um profissional. O que é um profissional? É aquele que executa uma tarefa sem uma essência. Então vamos lá, uma instituição. A instituição, ele não quer saber o que você pensa, ela não quer saber o que você faz depois do horário de trabalho. São poucas as instituições que exigem um comportamento moral adequado. São poucas. O negócio é, você entra 8 e sai 18. Beleza. Que entre desse 8 e 18, você obedeça, cumpra o teu trabalho, faça bem feito e produza. Fora isso, ele não quer saber se você bebe, se você fuma, se você se prostitui, se você é um cara doido, se é uma pessoa desmiolada, ele não quer saber disso. Ele quer saber se você chega ao 8, sai 18 e produza. Só isso que ele quer saber. Dentro de uma instituição é isso. Quantos pastores nós vemos isso?
Quantos líderes, nós como pastores, quantos líderes que a gente já teve, que depois a gente olha e fala assim, não imagina. Irmão, esses tempos, né, a gente tava, um profeta, presta atenção, um profeta de uma grande igreja aí, de um cara de renome, muito renome, ainda bem que o Edilei pode estar aqui, a gente pode ter caras e bocas, né? Então, uma pessoa de renome, nome, pegaram o profeta dele, querido, o profeta braço direito. O cara ainda bem que isso daqui ia ficar paralisado só no site, né? O cara era homossexual e a casa desse cara era lugar de fazer orgia, aonde ele fazia bacanal, querido. O cara levava um monte de gente, era sexo assim explícito, com regado droga, uísque e prostituição. Esse era o profeta do cara. Então é aquele negócio. Muitas vezes a instituição, é lógico, como líder a gente não, às vezes a gente não prevê essas coisas, né? Mas o que seria uma instituição nisso? Você está lá dentro da instituição, pregando, falando, ministrando? Amém. Está produzindo? Amém. Eu não quero saber quem você é na íntegra. Eu quero saber se você está sendo um bom líder. Então, quando nós olhamos para dentro de casa, e aí sempre eu vou associar a igreja orgânica como casa, sempre nós vamos associar isso, preste atenção, a igreja orgânica como uma casa, porque na casa eu não consigo fingir algo que eu não sou. Na empresa, eu posso ser quem eu quiser. Na sociedade, eu posso ser quem eu quiser. Na igreja, eu posso ser quem eu quiser. Mas na minha casa, eu sou quem eu sou. É o único lugar que eu não tenho máscara, é na minha casa. É o único lugar que eu não tenho uma capa, é a minha casa. O único lugar que realmente as pessoas que estão ali sabem quem eu sou, como eu sou, o que eu penso, como eu ajo, é a minha casa. Por isso a igreja funcionava de casa em casa. E por isso a igreja tem que ser uma grande casa. Porque ele tem que ter pessoas que realmente sejam sinceras, sem cera, sem máscara. Entendeu aqui? Sem máscara. Eu não posso ter máscara. Então, querido, mais uma vez, nós vamos entender essa questão que a igreja orgânica, ela precisa ser uma casa. Um lugar onde tem um pai que circuncida os filhos e que faz algo de ativar. Quando eu olho Moisés, olha que interessante, Moisés circuncidou toda a nação. Na verdade, Moisés estava indo para circuncidar toda a nação. Mas o Senhor buscou matar ele no meio do caminho. Por quê? Porque ele não circuncidou o próprio filho. Aí a mulher fala assim, homem sanguinário. Na palavra hebraica, é mais ou menos assim, homem procrastinado. Cara, você sabia que a aliança com Deus é a circuncisão. Por que você não circuncidou esse menino? Por que você procrastina? Ou seja, na tua casa você não circuncida e aí você quer ir lá numa nação circuncidar uma nação inteira. Você está doido? É aquilo que eu falava hoje, né? E quantas vezes nós falamos alguma coisa e daqui a pouco o Senhor vai fazer nós provarmos isso. E aí a gente fala assim, viver o que prega. Isso não é um chavão. Querido, querendo ou não, Deus sempre vai fazer você tomar da mesma água que você está liberando. Esse é o orgânico. Quantas vezes eu já falei, não, irmão, olha, eu tô mais, sabe, Deus tratou, eu sou uma pessoa hoje calma. Aí, sem brincadeira, 5 minutos depois, alguém me tira do sério e eu explodo. Pá! Aí o Senhor fala assim, você tá bem calmo mesmo. Graças a mim, você tá calmo. Eu falo, Jesus, ainda tem que matar esse animal. Por quê? Porque, como o Senhor disse, Ele sempre vai fazer, ou Ele sempre vai pegar, ou Ele sempre vai, ele vai provar o meu coração, me colocar em situações que vai dizer, viu, isso daqui ainda está dentro de você. Porque a gente não conhece quem está no nosso coração até que isso venha à tona. Então, situações da nossa vida vai fazer com que isso venha à tona.
E aí eu vou falar, realmente, isso daqui ainda está na minha vida, eu preciso vencer. Realmente, ainda sou orgulhoso. Realmente, ainda tenho raiva. Realmente, ainda sou irado. Realmente, ainda eu tenho maus pensamentos. Realmente, ainda sou invejoso. Ou seja, coisas que vão brotando. Então, o Senhor nos coloca em situações que expõem o nosso coração para que ele diga, cara, ainda isso daqui está dentro de você. Então, uma igreja orgânica precisa de um pai. Porque se não tem a figura de um pai, vai ter Beelzebul. Entenda isso, querido. Todo ministério que não tem um pai, Beelzebul vai estar lá. Todo ministério que é um ministério democrático, desculpa a palavra, não sei se está pegando alguém aí, mas todo ministério que tem a democracia como com a sua base, eu estou dizendo que eu vou ter uma deliberação entre irmãos. Ou seja, eu tenho eu tenho um conjunto deliberativo para tomadas de decisões. Desculpa, querido, eu vou ver que a gente está num ajuntamento de irmãos mais velhos e não do pai. Lembrando, sempre eu vou ter líderes que aconselham, sempre eu vou ter pessoas que expressam suas opiniões e nessas multidões de conselhos sempre vai ter sabedoria. Eu tenho isso. Eu nunca faço nada, não, eu vou fazer. Não, irmão, vem cá, olha, a gente vai fazer isso e tal. Mas, querido, sempre a decisão final vai vir do Senhor, não é? Mas, às vezes, coisas simples, uma reforma ou uma construção, querido, vamos fazer isso daqui, vamos. Agora, quando é direção, meu irmão, quando Deus fala, vai para lá, não tem deliberação. Vai para lá e pronto, acabou. Quem quiser ir, vai. Quem não quiser, querido, aí já é problema teu. Eu não vou deliberar sobre isso. Eu não vou consultar a respeito disso. Sabe qual foi o erro de Moisés? O Senhor não disse assim, entra em Canaã. Por que Moisés tinha que mandar 12 espias para espiar a terra para ver se ela era boa? Por que Moisés tinha que juntar o povo e dizer, vai lá ver se é isso mesmo que Deus falou? Foi o pior erro de Moisés, querido. Ele poderia ter falado, irmãos, vai, entra, é nós, chegou o momento. Mas ele disse, não, junta 12 pessoas para ver como é a terra, para espiar suas terras, se ela mana leite e mel ou não, se é terra de água. Querido, Deus já não tinha falado que era. Deus já não tinha falado, vai, uma terra que mana leite e mel. Então, quando nós começamos a deliberar acerca das ordens de Deus, nós entramos em Laodiceia. Quando nós começamos a deliberar como nós vamos obedecer Deus, querido, você agora já está no teu livre-arbítrio. Será que eu obedeço? Como nós vamos obedecer? Não, querido, Deus falou, vai, então vai, não delibere sobre isso. É como Abraão, sai do meio da tua parentela e vai. Beleza, é para ir? É para ir, vamos. Aí não, vamos juntar aqui, ver se nós concordamos como ir, se nós não vamos, se nós vamos fazer isso. Como? Não, querido, vamos. Só isso. Para isso precisamos de um pai. Então a palavra que vence Beelzebul é a palavra pai. Por quê? Já mostrei isso e mostro de novo. A palavra Beelzebul foi o primeiro incrédulo. É isso aí, queridos. Vamos lá. Não é Eusebul, não. É Beelzebul. A palavra Beelzebul, olha que interessante. Ela significa o senhor da casa. Então entenda, querido. Beelzebul, ele não age na igreja. Beelzebul primeiro age nas casas. São os ídolos do lar. A primeira área de atuação de Beelzebul é nas casas. Como assim? É quando na minha casa não tem uma palavra diretiva. Quando na minha casa temos um ajuntamento de irmãos. Quando na minha casa não tem um sacerdote. Quando na minha casa tem um homem que coloca comida ou um cara que trabalha. Não tem alguém que ouve Deus. Então, toda vez que não tem ninguém que ouve Deus e que declara a palavra de Deus dentro da casa com um espírito de paternidade, querido, que às vezes pode ser a figura de uma mulher, em alguns casos,
né, onde essa casa ele está desprovida de um homem, o espírito de paternidade ele vem. E precisa esse espírito estar agindo. Então, o que nós precisamos entender aqui? Que quando esse espírito de paternidade está sobre alguém, Beelzebul não entra. Mas quando está na atmosfera da orfandade, Beelzebul é o senhor da casa. O espírito de paternidade entroniza Jesus Cristo. O espírito de orfandade entroniza Beelzebul. E aí, do micro casa, vai para o macro igreja. E aí na igreja não tem um sacerdote, na igreja tem um profissional do púlpito. Na igreja não tem um líder, um pai. A igreja tem um profissional que está ali cumprindo a sua tarefa mediante a aprovação de uma assembleia, ou seja, de um povo. Esse é o problema. Aí a gente vai gerar sempre pessoas críticas e não filhos obedientes. Olha o que Jesus diz aqui, eu acho tão lindo isso. Quando ele pega aquele jovem rico. Há uma expressão que diz assim, e Jesus amou aquele homem. Amou. Quando ele diz assim, Senhor, o que eu preciso fazer para entrar na vida eterna? Ele diz, obedeça os mandamentos, né? E ele diz, Senhor, eu tenho feito isso desde pequeno. Tem um dos evangelhos assim, e Jesus amando aquele homem. Cara, Jesus falou, velho, você tá ficando top. Só falta uma coisa, se desapegar e confiar em mim. Aí ele fez, Senhor, aí negócio, aí a chapa esquenta. Aí não dá não, aí você pegou demais. Deixa eu te perguntar. Jesus voltou atrás e disse, não, volta aqui, vamos conversar, volta aqui. Jesus, mesmo amando aquela pessoa, deixou ela ir. Infelizmente. Por quê? Por que Jesus deixou ela ir? Porque, querido, aqui tem uma palavra, tem que ser assim. Por isso ele diz, toma a tua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Esse é o grande problema. Nós não estamos tendo mais pastores, nós invertemos a ordem dos tratores aqui, né, do viaduto. Qual que é a ordem que nós estamos criando? Olha o que nós estamos fazendo aqui. Aqui está, vamos colocar, deixa eu pegar um outro quadro aqui. Eu estou abrindo meus aplicativos. Vou colocar aqui, né? Aqui está a figura do pastor. E aqui estão os irmãos da igreja. Vamos juntar aqui os irmãos da igreja. A grande questão é isso daqui. Hoje nós estamos vendo o pastor fazendo isso. Seguindo as ovelhas. Ou seja, eles estão olhando para as ovelhas, seguindo as ovelhas. E aí, irmão, o que vocês querem? O que a gente pode fazer? Não sei o quê. Olha o que Jesus diz. Aquele que quer ser meu discípulo, siga-me. Estou indo.
Me segue. Eu não estou dizendo que eu vou deixar para trás, mas eu estou dizendo que vocês vão ter que me seguir. Existe uma questão bem interessante. Quem eu sigo e quem me segue. Jesus nunca andou com os discípulos. Jesus andava com o Pai. E os discípulos andavam com Jesus. Por quê? Porque a pessoa que você anda é a atmosfera que você vive. Então, quem você segue é de quem você alimenta. Então, se você segue as ovelhas, você se alimenta dela. Agora, você precisa, vou colocar aqui, você precisa ter alguém, vou dizer, maior do que você. Você maior, e aqui estão os discípulos. Eu não estou colocando maior de valor, maior no sentido de patente. Por quê? Porque esse daqui, você está seguindo ele. E esse daqui vai ter que te seguir. Então vamos colocar igualzinho esse daqui, né? Ou seja, é um seguindo o outro. Quando aqui está meu líder, mas olha que interessante, quando eu passo agora a seguir esse, acabou. Eu passo a receber desse e não mais desse. Jesus seguiu o Pai e os discípulos seguiam ele. Então, aí a gente fala assim, apóstolo, mas eu tenho que andar com todo mundo. Sim, querido, eu tenho que andar com todos e ser acessível a todos. Mas eu sigo o meu pai espiritual. Eu sigo também Jesus. Todos têm acesso, todos podem andar comigo. Mas eu vou andar com o meu pai espiritual, eu vou andar com Jesus. Eu não vou andar com os meus discípulos. Eles vão andar comigo. Por isso, as prostitutas, os pecadores andavam com Jesus. E não ao contrário. E não Jesus andavam com eles. Jesus não entrava na atmosfera deles, mas eles entravam na atmosfera de Jesus. Porque Jesus estava sempre na atmosfera de Deus. Então, aqui, querido, você como pastor, você tem que ter o espírito de pai, que vai fazer com que os discípulos ande com você, porque você está andando com uma pessoa maior e assim sucessivamente. Eu sempre estou andando com uma pessoa que está me direcionando. E vai ter um monte de pessoas que vai andar comigo, porque eu vou direcioná-la. Ou seja, eu vou puxar ela desse ambiente. Amém? E isso não pode ser democracia. Isso tem que ser uma casa de paternidade. Então, como vencer Beelzebul? Simples. Com a unção do Pai. Amém? Eu queria deixar hoje isso para vocês. Não sei se foi. Às vezes eu fico muito tempo, né? Às vezes eu repito muitas coisas, ou a gente já está falando de Beelzebul há um tempo, porque, assim, querido, não é um estudo. Porque a Beelzebul é o príncipe da religião. Não, querido. Eu gosto de esmiuçar como que eu posso dizer? Em atitudes diárias que entronizam. Como eu falei, quem entroniza Beelzebul numa igreja? Eu creio que é a democracia. Porque eu tiro o direito de um pai e boto o direito nos irmãos. Meus irmãos agora comandam. A gente tem um ajuntamento de irmãos que têm a mesma autoridade. Porque dentro de uma democracia, todos têm o mesmo peso de opinião. Democracia, querido. Todos têm o mesmo peso. Entendeu? Todos têm o mesmo peso. Todo mundo pode opinar e a opinião de cada um, ou seja, o voto de cada um tem o mesmo peso. Então, eu instituo ou destituo. Para mim, esse foi o maior problema do nosso querido Moisés. A insegurança dele, o espírito de pai dele, nunca foi ativado. E Deus queria ativar o espírito de paternidade. Olha que Deus sempre falou para Moisés, Moisés, deixa eu destruir esse povo e começar uma geração de você. Desperta o espírito de paternidade. Ele, não, Senhor, é teu, não tem nada a ver com isso não. Eu sou o irmão mais velho. Sou o irmão mais velho, Senhor. E aí, meu irmão, ele botou tudo para perder. Aquele povo não entrou, porque ele foi para o voto de decisão. Ou seja, esse espírito de paternidade vai fazer com que geramos filhos. Cuidado, querido, porque senão a gente pode estar sendo um Arão, que é também o espírito do sacerdócio sem o pai.
Arão e Moisés eram um. Um completava o outro. Então, pela falta de paternidade de Moisés, gera-se um sacerdote conivente ao povo, gerando filhos de Belial, filhos imprestáveis, filhos que não prestam para o Senhor. Por que muitos dos nossos filhos estão sendo caçados? Porque são filhos de Beliais, são filhos imprestáveis, são filhos que não prestam para o Senhor, porque são filhos que não têm os princípios de honra da paternidade. São filhos que não receberam o espírito de adoção e eles geram dentro do espírito de órfão, ou seja, geram dentro do sistema de Beuzebu, entronizados com Beuzebu, que não servem para nada para o Senhor. São imprestáveis, são Belial. Ou seja, Belial ele tem uma conotação com Beuzebu. Então, todas as vezes que eu nego de ser pai, eu estou gerando filhos de Belial. Todas as vezes que eu ajo, aí eu vou ser um sacerdote Arão. Que o povo pede bezerro, nós construímos bezerro. O povo pede alguma coisa, nós construímos. Ou seja, nós vamos construir. O que vocês estão querendo, irmão? O que vocês querem que eu prego esse mês? Eu estou vendo que o povo quer que eu prego sobre isso, então vamos pregar. Uhul! Nós estamos satisfazendo o povo e não sendo pais que circuncidam o povo. Imagina a dor de um pai, querido, ver um filho de 8 dias de idade pegar uma faca, e é uma faca feita de pedra, sem anestesia, que meu irmão. Só um pai para fazer um trem desse. Só um pai mesmo para poder manipular. E aí a gente vê muita coisa. O pai tinha que pegar no órgão reprodutor do filho, ou seja, só um pai pode manusear a produtividade de um filho. Aí entra um monte de coisa, né? Então a gente precisa, querido, nós precisamos ativar o gerar dos nossos filhos. Entendeu aqui? O pai pegava o órgão reprodutor do filho e passava a pedra, a palavra, falando: filho, eu estou te gerando, eu estou liberando o teu gerar na aliança com o Senhor. Eu estou colocando você dentro de uma aliança. Olha que lindo isso, querido. O pai, ele circuncidava e dizia isso. Eu estou agora falando que você está dentro de uma aliança com Deus, porque eu estou tocando no teu gerar. Cara, isso é lindo. Só um pai pode tocar no meu gerar. O irmão mais velho não faz isso. Só um pai pode ativar o meu gerar. Por isso nós temos um monte de filhos de Beliais que não geram, não prestam, vagabundos, não prestam nada. Porque Belial é isso, vagabundo, imprestável. Por que nós temos um bando de gente vagabundo e imprestável dentro da igreja? Que não serve para o Senhor. Porque está faltando pais que pegam no gerar do filho e dizem: eu vou cortar isso que não presta e vou ativar você para gerar dentro da aliança. Amém? Precisamos botar isso para funcionar. Amém, queridos? Pai, eu quero orar pelos teus filhos, declarando isso. Eles serão os que manuseiam gerar dos teus filhos. Que o Senhor possa, meu Deus, dar aos teus filhos espírito de paternidade. Tira esse espírito de irmão mais velho. Tira, Senhor, esse espírito de gente, de igualdade, Senhor. O Senhor chamou os teus filhos para serem pais, que colocam os filhos dentro da aliança. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Daqui a pouco essa aula está disponível. Amém. Forte abraço. Que o Eterno abençoe aí. Hoje tem bastante gente aqui. Pastor André, pastora Neide, nosso querido irmão libertador aí, guerreirão, José Fernandes. Que o Eterno abençoe. Temos a Vitória, a Lara, Ciene, a Carmen, a Rafa, pastora Adriana, pastora Melissa, profeta Carlinhos. Nós temos o pastor Lúcio, né? Luciano. Camila, pastora Rose, pastor Zé Carlos. Tem 2 iPhone aqui. Quem seriam esses 2 iPhone? Não sei que é o pastor Luciano. O outro, não sei se é a pastora Andréia, mas está aí. São os 2 iPhone que tem aqui. Mas Deus abençoe ricamente, que o Eterno possa conduzir vocês com o espírito de paternidade. Eu oro para que realmente vocês tenham um espírito de paternidade nessa geração. Que vocês sejam ativadores de gerar. Que vocês possam gerar abundantemente na vida das pessoas. Que o Eterno abençoe. Um excelente dia. Apareceu aí a MSN, né? Deus abençoe. Bom trabalho aí.
sejam prósperos. Eu gosto, na Bíblia hebraica, toda a Torá, cada livro, né? Gênesis, Números, eles terminam de uma forma que eu sempre uso esse termo, que eu acho lindo isso. Ele termina assim, toda vez que termina, né? Ele termina assim, falando Hazak, Hazak, Venish, Sharek. Sejam fortes, sejam fortes, sejam fortalecidos. Então, queridos, sejam fortes, sejam fortes, sejam fortalecidos no Senhor. Amém? Até mais. Pai, o Rodrigo me mandou